Olá, queridos amigos do canal Rosângela, Serva do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para conversar com você acerca do momento em que estamos vivendo. Louvado seja Deus pela esperança da proximidade da volta de Jesus. Quero agradecer a você que tem assistido os nossos vídeos, que tem compartilhado. Por isso você pode compartilhar com outras pessoas, que as pessoas realmente possam se inscrever em nosso canal. Realmente não paga nada. E nós ainda podemos ter a esperança de que essas pessoas realmente possam aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. No passado, os nossos pioneiros distribuíam livros, distribuíam folhetos. Nós hoje temos que distribuir a literatura midiática, ou seja, esses textos que nós recebemos pelas mídias, compartilhando vídeos, compartilhando bons frutos que nos chegam às nossas mãos. Então Deus abençoe desde antemão você e sua família. Hoje eu queria compartilhar com você algo interessante, né? Sobre o momento que estamos vivendo neste mundo. Queria convidar você, em nome de Jesus, para abrir a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo. Nós vamos ler aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo. E aqui fala, a partir do versículo 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando é que o apóstolo Paulo fala aqui? Sabe, porém, isto, nos últimos dias. Ele não estava falando dos primeiros dias, mas dos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Será que não é esse momento que nós estamos vivendo, tempos difíceis? A mídia está chamando esse momento de um novo normal, que nós, ao encerrarmos essa pandemia, ou já sinalizarmos encerrar, iremos conviver com um novo normal. Queridos, são tempos difíceis, tempos em que nós iremos precisar ter um relacionamento cada dia mais íntimo e pessoal com Deus. E o apóstolo Paulo continua dizendo: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Queridos, aqui é uma lista interminável de adjetivos e qualificações que denotam o ser humano do século XXI. Nós estamos vivendo a escória da humanidade. Sim, queridos, é o momento mais difícil da humanidade, é esse que estamos vivendo. E as coisas ainda vão piorar drasticamente. Claro que nesse íntere haverá sim um pequeno tempo de calmaria. A tempestade vai acalmar-se um pouco, mas depois essa tempestade vai ficar muito intensa. Ou seja, para que nós possamos ver Jesus voltar nas nuvens dos céus, que é o melhor que virá, ainda passaremos pelo pior. Depois do pior, teremos o melhor, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo aqui se refere aos últimos dias. Homens desobedientes, homens atrevidos, homens maus, ingratos. Queridos, esse é o cenário pintado pelo apóstolo Paulo. É o que estamos vivendo, é o que estamos contemplando hoje, aqui no Brasil e no mundo. Olhemos para os Estados Unidos da América. Há quantos dias aquela controvérsia acerca da morte daquele
segurança negro tem proporcionado que revoluções, protestos, brigas de rua. Queridos, os homens estão, como disse aqui o apóstolo Paulo, eles estão num sentido de desobediência, de ingratidão tremenda, eles estão sem domínio de si, eles estão cruéis. Nós vemos aí a crueldade do ser humano. O ser humano está perdendo esse amor. Jesus aqui em Mateus 24, ele também tocou nesse assunto. Lembrando a você que Mateus capítulo 24 é chamado o Apocalipse de Jesus Cristo. Eu recomendo que você retome a leitura de Mateus capítulo 24. E aqui em Mateus capítulo 24, Jesus vai dizer, 24 versículo 12, Jesus vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja, queridos, é uma falta de amor mundial, é uma falta de amor que foi prevista por Jesus. Esse aqui é um sermão profético. O amor se esfriará de quase todos. Nós estamos vendo as pessoas num desespero total. As pessoas numa situação em que elas não aguentam mais nada. Tudo é motivo para brigas, discórdias, descontentamento, reclamações, murmurações. Queridos, nós precisamos, nesse mundo, ter um comportamento completamente adverso. Sabedores do tempo em que estamos vivendo, ou seja, que estamos vivendo no finalzinho do tempo do fim, mas ao mesmo tempo manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, Jesus é o nosso alento. Nunca na história da humanidade Jesus deixou de proteger o seu povo. Nunca na história da humanidade Jesus abandonou o seu povo. Jesus sempre proveu profetas, homens de bem, homens de Deus, para levar uma mensagem de cura, de esperança. Apesar de estarmos vivendo esse momento de crueldade, de malignidade, nós precisamos compreender algo especial. Vejamos aqui o que Deus vai falar aqui para nós. Que mundo é esse que estamos vivendo? Quero convidar você agora para ir para 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ver o seguinte. Aqui diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, que o apóstolo Pedro tem intenções de nos fazer rememorar, reviver, ter uma memória aguçada. E ele vai dizer: para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias sobrevirão escarnadores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, queridos, apesar de todo esse cenário que está posto mundialmente, dessa questão pandêmica, existem pessoas que ainda estão desacreditando que isso é o início do tempo do fim propriamente dito. Ou seja, aqui é o início do tempo que Jesus disse: se esses dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. E nós estamos contemplando justamente isso, queridos. O desemprego passa de 11,3%.
Os Estados Unidos, as pessoas estão também desempregadas, pedindo seguro-desemprego. Aqui em nosso país, apesar dessa ajuda, desses R$ 600, isso não representa nada, queridos. As pessoas estão com fome, a miséria está emergindo, a miséria está, queridos, a olhos vistos, para quem realmente queira ver. E qual é, então, a reflexão que nos compete fazer? É que Deus faz uma pergunta: quem é de nós que pode sobreviver? Queridos, o dia de Deus está aí à frente. A volta de Jesus será o quê? O momento mais glorioso da humanidade. Não nos esqueçamos que aqui Ellen White vai tratar justamente dizendo que os eventos finais serão rápidos. E como as coisas estão trabalhando nesse sistema de rapidez? Quem diria estarmos privados de nossa liberdade de ir e vir? Em tão pouco tempo, em apenas 3 meses, nós somos privados de nossa liberdade de ir ao templo adorar, de sair de casa para um passeio, de usar o nosso carro ininterruptamente. Quem pensaria nisso para tão logo? Queridos, o mundo está se preparando numa nova configuração mundial, para uma nova ordem mundial, para um novo governo mundial. Queridos, e nós sabemos para onde todas essas questões estão convergindo, para uma situação ainda de mais controle. Dá-nos um pouco da sua liberdade e lhe daremos segurança. Essa é a moeda de troca. Demos a nossa liberdade e receberemos em troca a segurança. Queridos, mas algo interessante Deus realmente tem preparado para cada um de nós. No livro de Lucas, eu queria que você tivesse confiança, que você tivesse alegria no coração, sensatez, para que você realmente possa perceber quais são os desígnios do Senhor Deus. Deus tem realmente, queridos, um grande plano ao permitir que todas essas coisas aconteçam. As pessoas estão perguntando aos 4 cantos da terra: por que Deus trouxe nós? Por que Deus trouxe a nós? Por que Deus trouxe sobre nós essa maldade? Não, queridos. Deus não é o responsável por essa pandemia. Não, queridos. Jamais. Deus está aproveitando essa pandemia, como Ele sempre fez no passado, aproveitar as coisas ruins para fazer o povo refletir, para trazer o povo de volta à sua adoração. Esse é o momento em que você deve levantar-se como um adorador fiel de Deus. E aqui no livro de Lucas, queridos, no capítulo 9, vejamos algo extraordinário, vejamos algo espetacular. Aqui no versículo 23 do capítulo 9 de Lucas, o Senhor Deus vai dizer o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer seguir a Jesus, a nota tônica é: negue-se a si mesmo. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E aí vem a grande pergunta, não é? Quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? Nada adianta, queridos. Nós precisamos, nesse momento, nos misturar com a palavra de Deus, vivenciar a palavra de Deus, para que nós possamos realmente estar do lado do Senhor Deus, buscando a Deus nesse momento de crise. E aqui no versículo 57 ainda temos algo interessante, não é? Alguém se aproximou de Jesus e disse para ele aqui no versículo 27, ainda de Lucas 9. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha a resposta de Jesus no versículo 58. Mas Jesus lhe disse: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem
onde reclinar a cabeça. Queridos, nós estamos caminhando para um momento crítico e caótico em nossa realidade, que vamos precisar abrir mão de tudo que nós temos. Abrir mão do nosso conforto, abrir mão dos nossos bens, nossas posses. Principalmente eu estou falando para você, para mim, que sabemos que muito em breve as coisas irão trazer à tona o decreto dominical, que vai realmente possibilitar o povo de Deus a fazer uma escolha. Você vai realmente aceitar o domingo ou você vai manter-se firme à guarda do santo sábado, o mandamento que Deus instituiu lá no Éden? Deus instituiu o sábado aqui no Éden. E veja também aqui o sábado. Veja aqui Deus retomando. Você precisa, nesse momento de pandemia, queridos, defender a Deus sobre todas as coisas, com sua força, com sua energia, com sua coragem, sobretudo com seu amor por Jesus. As pessoas estão colocando essa culpa de tudo isso em Jesus. Jesus não é culpado disso. Jesus está aqui querendo levantar uma nação fiel, um povo que o adore em espírito e em verdade. E aqui Apocalipse capítulo 14, vejamos o que está posto aqui. Apocalipse capítulo 14 e o versículo 6 vai dizer: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui, queridos, o apóstolo João retoma o Deus Criador, o Deus que criou no princípio todas as coisas, lá em Gênesis. Aqui existe uma perfeita consonância entre o Deus Criador de Gênesis, que inclusive criou o sábado, e o Deus que vamos adorar nesse momento. Aqui retomando o pensamento do apóstolo João em Apocalipse capítulo 14. Nesse sentido, as coisas que estão acontecendo não têm origem em Deus. Deus se apropria dessas condições para fazer a sua vontade. Aqui em 1 de João, no capítulo 5, no versículo 19, João disse: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, Satanás é quem está a regimentar essas questões. Ele utiliza-se de seres humanos, de líderes mundiais, grandes líderes, potestades terrenas, autoridades terrenas, para implementar seus projetos. Isso não vem de Deus, mas Deus está aqui no controle. Eu queria que você visse aí ainda no livro de João, agora o Evangelho de João, no capítulo 12 e no versículo 31, está dito assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ou seja, o príncipe desse mundo, Jesus disse enfaticamente, várias vezes na palavra de Deus, o príncipe desse mundo é Satanás. Deus vai tomar, claro, obviamente, muito em breve, retomar o seu reino, reconstruir aqui neste mundo a nova Jerusalém. Mas por enquanto, esse mundo jaz no maligno. Então tudo isso, todo esse mal que está sendo causado, Satanás está por trás, implementando guerras, rumores de guerras, discórdias, violências, mortes, fomes. Essa não é obra do nosso Deus maravilhoso, queridos. Deus sim, Ele vai pôr ponto final nisso. Deus sim vai acabar com toda essa miséria. Mas eu queria fechar ainda aqui para você realmente ter alegria no seu coração, aqui em João, virando aí a página, capítulo 14, aqui no capítulo 14, no versículo 30, Jesus novamente reitera e diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo e nada ele tem em mim. Sim, queridos, o príncipe deste mundo nesse momento, Satanás, esse que está arregimentando todas essas questões para fazer mal à humanidade. E por fim, João 16,
João 16, no versículo 11, Jesus disse aqui, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Queridos, Deus já é o vencedor da batalha final. Deus está chamando você, está me chamando para sermos os atalaias, os heróis, os lutadores, os soldados, os sentinelas que lutarão pela verdade, em vindicar o caráter do nosso Deus, defendendo o nosso Deus nesse momento de crise, que nosso Deus, sim, muito em breve, ele vai voltar. Os eventos finais serão rápidos. Terão sucessões em menos de 7 anos. As coisas vão acontecer num período muito curto, em um espaço de tempo. Quem poderá subsistir? Que Deus possa fazer com que você tenha fé, tenha força, tenha ânimo em Cristo para subsistir até o final. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus, amém.